Então vamos falar um pouco do surgimento da igreja, né? Você tem ideia mais ou menos de quando que a igreja surgiu? Quando que a igreja surgiu? É. Posso tentar me basear assim, de acordo com o que eu li, né? Uhum. A igreja, acho que a tentativa da primeira igreja foi quando Moisés subiu e voltou com os 10 mandamentos. Ali foi mais ou menos a primeira tentativa, agora eu acho, né? Mais ou menos, por quê? Porque ali em Moisés, o termo igreja nem existia e nem pretendia se existir, pelo menos entre os seres humanos. No plano de Deus ele iria existir. Mas entre os seres humanos ali não iria acontecer tão cedo. Então a igreja. Eu sei de uma passagem. Você pode estar confundindo igreja com a mesma coisa que Israel. É totalmente diferente, entendeu? A igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Então a igreja surgiu, tipo, vou botar milênios depois de Moisés. Entendeu? Ali em Moisés surge o que a gente conhece como uma comunidade de Israel, os israelitas. Começa em Abraão, óbvio, né? Certo. Abraão recebe o chamado por Deus, ele é chamado para ser pai de uma grande nação. Certo. Né? E através dele ia ser feita uma grande nação e que através dessa nação seria bendito todos os povos da terra. Esse sempre foi o plano. Aí o povo é levado escravo, depois de muitos anos é levado escravo para o Egito, lá no tempo de José, pouco depois do tempo de José. Vem Moisés como libertador e liberta aquele povo do Egito, que não é igreja. A igreja ainda não Entendeu? É o povo de Israel, os israelitas, ali está fundando a comunidade de Israel, e Moisés recebe todas as leis referentes a Israel, a nação Israel. Então, não só leis morais, como também leis civis, leis cerimoniais, entendeu? E lei moral também. Top, então deixa eu ter mais uma tentativa então. Vou tentar então. Então se não foi Moisés, então, deixa eu pensar então quando surgiu. Eu sei, agora que eu lembrei aqui de um trecho, que a primeira igreja, vou lembrar então, a primeira igreja foi de frente com um portal, né? Entre aspas, eu esqueci, eu cheguei a ver isso em algum corte, mas deixa eu tentar lembrar então. Então a igreja foi no Novo Testamento, né? Se parar para observar, ela surgiu no Novo Testamento. Então peraí, então. Ela surge num momento bem específico, que na verdade ela não surge ali. Eu li isso aí. Ela não surge nesse momento que eu vou falar. Eu li no Novo Testamento sim, eu já cheguei mais ou menos a ver. Foi com Pedro, não foi com Pedro? Foi com Pedro, deixa eu tentar lembrar aqui o contexto. Mas eu li. Olha só, lembrei ainda, nada a ver Moisés, não, mas faz sentido que a primeira igreja que foi fundada foi... Não, e os judeus? E os povos judeus? Por isso que eu vim citar Moisés, porque até então, antes de Jesus vir, já existia a igreja não era igreja. Não era, existiam os judeus, né, no caso? Porque igreja é uma outra jurisdição, entendeu? Ali é uma comunidade, ou o povo de Israel, a nação israelita, né? Lembrar. Foi no Novo Testamento com Pedro, e eu lembro que tinha um portal lá, foi de frente com um portal, que o pessoal, não é portal, né, o nome, mas... Esqueci, mano, fala aí. Vamos lá, então. A promessa da igreja começa, assim, que fica um pouco mais clara, né? Fica mais claro que vai surgir a igreja ali com Jesus e Pedro. Jesus e Pedro, boa. Entendeu? Jesus olha para Pedro e fala... na verdade, ele faz uma pergunta aberta para os discípulos, né? Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Toma. Aí o pessoal fala, não, diz que você é Elias, que voltou, que ressurgiu. Outro fala que você é João Batista, que ressuscitou dos mortos, né? E para vocês, quem é o Filho do Homem? Aí Pedro já toma a voz e fala... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus declara nesse exato momento para Pedro: Bendito é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele vai dar continuidade e falar: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja.
Então ali ele deu o primeiro mandamento da fundação do que a gente conhece como igreja hoje em dia. Essa igreja existe até hoje, né? A igreja é um corpo espiritual, não é algo material. Mas as pessoas podem se reunir em algo material, mas a igreja é algo espiritual. Tanto que para fazer parte da igreja, tanto os judeus podem fazer parte da igreja, mesmo sendo uma nação, tanto os gentios podem fazer parte da igreja. Perfeito. Sendo um povo que separado. Já aproveitando como está o nome igreja, já tá bem claro que você já me deixou claro que a igreja não é algo material, mas sim algo voltado mais espiritual, mais voltado a valores mais éticos, mais pessoal, né, no caso. E comunicado também. Comunicado, sim. Da comunidade também. Aproveitando esse assunto, existe uma igreja que foi fundada nesse mesmo lugar onde Jesus falou que seria fundada a primeira igreja, correto? É que ali ele não estava falando de local. Ele não estava falando de local. Mas teve um local, certo? Porque não teve um local. Ele estava em um local que tinha uma pedra. Mas o que ele estava querendo dizer assim, ó. A pedra ali, nesse contexto, é a revelação que Pedro teve. Porque quando ele fala assim, ó, Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Qual pedra que ele está falando? A pedra a rocha que o Pedro acabou de falar. Isso. Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre essa verdade, porque a rocha a rocha na Bíblia, ela tem um significado de coisa durável, permanente. Então essa verdade permanente que Pedro revelou, que Jesus era o Filho de Deus, é sobre essa verdade que os discípulos iriam fundar a igreja. Não é sobre uma pedra específica que tinha lá, um local específico que tinha lá, uma região específica, mas sobre a verdade, essa pedra que é uma verdade, essa rocha que é a verdade, que é Jesus, que é Filho do Deus vivo. Sobre essa verdade, sobre esse princípio, vamos botar melhor assim, você vai fundar a minha igreja. Então ali é o primeiro mandamento que Jesus dá para os discípulos de fundar a igreja sobre esse mandamento, sobre essa verdade, sobre essa rocha, que Jesus é o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Ali tem um início do que a gente vai chamar depois, futuramente, de igreja. Legal. Mas ela só veio se concretizar mesmo após a morte de Jesus. Nossa, isso como? Entendeu? Que aí são os cristãos, né? Que aí são os cristãos, claro, os primeiros cristãos, né? Que são os 12, os 11 no caso, 11 que traiu, né? Então os 11 apóstolos, que teve o início ali. Aí depois veio Paulo, depois veio um outro apóstolo que foi escolhido também. Eu levantei essa questão aí sobre a igreja física mesmo, porque eu cheguei a ver, não sei muito bem, tem uma igreja católica lá, fundada mesmo, e tá bem... tá lá no domo, lá perto do Gólgota lá, né? Da onde? Do Gólgota lá. Você conhece isso aí? Tem uma igreja católica, mas não tem nada a ver com isso aí, entendeu? Porque quando o Cristo está falando fundando uma igreja, ele não está fundando uma denominação. Boa. Entendeu? Ele não está falando assim, ó, sobre a minha igreja é uma denominação chamada católica. Ou depois de sei quantos mil anos depois, é uma denominação chamada batista. Não. A igreja de Cristo é fundada sobre um princípio. Qual que era o princípio? Foi o que Pedro revelou, através do Espírito Santo. Que Jesus é o Filho de Deus. Então, esse é o princípio da igreja. Jesus é o Filho de Deus. Sem esse princípio, não existe igreja. Já começa por aí. Entendeu? Mas a igreja, ela é fundada literalmente a partir do momento que Jesus morre, ressuscita e deixa a ordem para os discípulos. Que a gente vai ler lá em Atos agora. Né? Abre a Bíblia em Atos. Atos está no Novo Testamento, né? Depois dos 3 evangelhos, depois dos 4 evangelhos. Quando você fala 4 evangelhos, que vem Mateus, Lucas, Marcos, Lucas e João. Beleza. Atos. Nossa, tem muita coisa para ler ainda, né?
Atos. Então, como Atos, que é? capítulo 1. Capítulo 1. Bom que eu já vou aprendendo também. Capítulo 1. Certo. Primeiro a gente vai ver uma introdução um pouquinho desse livro aqui de Lucas. Cadê o livro de Lucas? Esse livro aqui, o livro de Atos, é escrito por Lucas. Ah, legal. O mesmo autor que escreveu o livro Lucas. Tá. Entendeu? Pô, que bacana. Então Lucas, ele escreve esses dois livros. O livro de Lucas, que é o Evangelho, e o livro de Atos, que é o, vamos botar assim entre muitas aspas, o pós-evangelho, a vida de Jesus, né? Como é que a gente sabe disso? Ó? A gente vai voltar um pouquinho, não precisa nem abrir, vou voltar lá em Lucas. Ó. Lucas diz assim, no seu capítulo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, porque ele está falando aqui dos apóstolos, né? Os apóstolos foram testemunhas oculares, ministros dessa palavra. Igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que te foi instruída. Teófilo era um cara importante lá da época, de Lucas. Então Lucas está escrevendo o evangelho dele para provar. Lucas. Certo. Então o Lucas ele não foi testemunha ocular, como Mateus, Marcos, João. Ah, Lucas veio depois? Nunca veio depois. Lucas depois que Jesus morreu, ressuscitou, a igreja estava formada. Bacana. Então Lucas ele não foi uma testemunha ocular. Lucas era um médico, entendeu? Da época, um médico bem instruído, e ele se converteu. Isso era mais ou menos que ano, hein? Tem mais ou menos isso aqui que ele viveu ali, vou botar ali entre o primeiro século ali, entre o ano 30 e o ano 100. Não vou dar uma data exata. O ano 100 está muito distante. Legal. É bom começo. É bom colocar a linha do tempo. Isso. Não, pelo menos pra mim assim. Mas Lucas já tinha. Consigo ficar mais material pra entender. Né? Lucas praticamente não viu Jesus. Pessoalmente. Não viu. Certo. Então ele começou uma investigação minuciosa ali em Jerusalém, com todas as testemunhas oculares, e foi anotando tudo o que aconteceu. E aí ele deu origem ao livro de Lucas. O Evangelho de Lucas, sobre Jesus. Então tudo que ele narra sobre Jesus é uma pesquisa praticamente acadêmica sobre a vida de Jesus. Legal, hein? Então o primeiro cara que fez uma pesquisa, escreveu um livro acadêmico sobre Jesus, com pesquisas históricas, foi Lucas. Então, podemos dizer que houve uma metodologia científica? Sim, houve. Quando as pessoas que leem no original, tanto o livro de Lucas... Rapidinho, já vai continuar. Porque tem uma aula lá, tá tendo aula, né? Tem, tipo, dia de segunda a gente tem metodologia do trabalho científico, né? Ela fala a evolução, né? Acho que esse ponto eu vou até levar para ela. Vamos continuar. Lucas, muitos estudiosos falam que tanto o livro de Lucas quanto o de Atos é quase uma peça jurídica. Por isso tem o Atos, né? Entendeu? Aí depois ele vai em Atos, a gente já voltar em Atos agora, né? Atos capítulo 1. Tem o ato societário. Existe no mundo empresarial, a jurídica aí tem. Mas quando fala Atos dos Apóstolos, são os atos. Os fazeres dos apóstolos, o que aconteceu. Não o que foi determinado, mas o que ocorreu. Legal. Entendeu? A gente vê lá no capítulo 1, ó. Ele fala no capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Ó, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez e começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Você viu que ele falou, escrevi o primeiro livro, Teófilo, está escrevendo para o mesmo Teófilo. Escrevi o primeiro livro. Quando ele fala Teófilo? Teófilo é um cara da época. Tá. Beleza. E não vou aprofundar muito para a gente não, até o dia que foi elevado, a gente não perder o foco, tá? Então ele escreve esse livro falando que ele escreveu aquele primeiro livro para demonstrar o que Jesus fez. Agora ele vai escrever o segundo, ó. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos
Depois de ter morrido, né? Uhum. Jesus apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus e comendo com eles. Deu-lhes esta ordem. Olha que interessante. Jesus, após morrer e ressuscitar, passou 40 dias com os apóstolos, só com os 12 apóstolos, com os 11 no caso, falando sobre o reino de Deus. Foi falando sobre o reino de Deus. A Bíblia de Deus, ele trata... A Bíblia de Deus, você pode ver na Bíblia também, Deus ele trabalha assim, como uma espécie, vamos supor, de pirâmide. Como é que eu posso dizer? Tipo... Por exemplo, Jesus tinha muitos discípulos. Você vê lá em Mateus capítulo 5 que multidões o acompanhavam e ouviam os seus sermões. E ele falava em parábolas para essas pessoas. Dentre dessas multidões, Jesus tinha um grupo de 70 pessoas que ele enviava para pregar, de cidade em cidade, de 2 em 2. E dentro desse grupo de 70 pessoas, ele tinha 11 ou 12 na época, né? Que tinha uma revelação maior ainda. Então você vê que conforme o grau de... Tinha 70, e desses 70... Ó, tinha uma multidão. Tinha uma multidão que seguia ele, acompanhava ele. Só que ele não falava tudo para essa multidão. Uhum. Ele falava até em parábolas. Entendeu? Dentro dessa multidão tinha um grupo, vamos dizer assim, de 70 pessoas que foi enviado para pregar o evangelho a outras regiões vizinhas. Que eram os discípulos? Que eram outros discípulos dele. Discípulos mais próximos. Certo. Dentre desses 70, tinha os que eram mais próximos ainda. Que eram o quê? Os 12. Os 12. Que vivia praticamente junto com ele. Ao redor mesmo. Ao redor. E dentre esses 12, ele tinha os mais próximos ainda. João, Tiago e Pedro. E o Marcos? Não, Marcos não. Ele era próximo, mas ele não era próximo ao nível de João, Marcos e Pedro. E dentre esses 3, ele tinha um que era mais próximo ainda. Que é aquele que ele revelava em segredo. Não, João. João é conhecido até como o discípulo a quem Jesus amava. Porque Jesus andava muito mais... Esse não é João Batista, né? João, o discípulo, né? O apóstolo, né? O apóstolo. Então você vê que Jesus, ele tinha seus íntimos e tinha grau de revelações. Cada pessoa, quanto mais íntimo era de Jesus, mais revelação sobre Jesus, sobre o reino de Deus ele tinha. Certo? Era João. Vou dar um exemplo para você. Jesus estava lá na Santa Ceia, a última Santa Ceia dele. Nessa Santa Ceia tinha 500 pessoas, 600 pessoas? Não. Tinha os 70? Tinha os 12. Não, tinha os 12, que eram os mais próximos. Desses 12, um ia... Aí ele falou, no meio desses 12, ele jogou a bomba. Porque como era íntimo, você vê que ele nunca falou isso para os 500, nem para os 70. Ele chamou os 12 e falou assim, um de vocês vai me trair. Aí já começou o alvoroço. Como assim, Senhor? Sou eu? Sou eu, Senhor? Quem é? Sou eu? Começou o alvoroço. Porque você vê que Jesus, ele jogou... Isso aí foi antes, rapidinho, isso aí foi antes de Pedro negar Jesus... Foi antes. 3 vezes antes de o galo cantar? Sim, foi antes, bem antes. Beleza. Jesus estava na última ceia dele e ele chamou os mais íntimos, que eram os 12, e falou, um de vocês vai me trair. Já jogou na mesa. Vocês são íntimos. Vocês é minha congregação aqui. Já vou falar para vocês que um de vocês vai me trair. Porque todo mundo entrou em desespero. Aí diz o texto lá em João, no Evangelho de João, que João estava assim, ó. Tranquilo. No peito de Jesus. Ah, no texto é assim? É, encostado no peito de Jesus. Deitado. Ele era tão próximo de Jesus que ele estava encostado. Aí Pedro mandou um sinal para ele. Pedro ligeiro, sabendo que João era muito íntimo, pergunta para ele quem é. Pergunta. Que custa, aí né? Jesus não falou para os 12. Aí João falou, quem é? Aí Jesus mandou um sinal. Aquele que molhar o pão, é ele que vai me trair. Aquele que molhar o pão. Porque vou ler até o texto aqui, ó. João. Caramba, esses detalhezinhos é interessante, João. Você tem uns detalhezinhos do caramba, mano. Sabia não, João.
ver. Aqui, ó. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele em quem eu dei o pedaço de pão molhado. Falou em voz alta ou falou só para ele? Só para ele, baixinho. Jesus não revelou para os 12. Tanto que, vou dar a prova aqui, ó. Então, mas João não traiu a confiança de Jesus nesse caso? Hã? Por mais que é uma besteira, né? Como Vamos assim? dizer. Mas Jesus confiou a palavra só para João. E o João falou para Pedro. Mas ele não falou para Pedro. Isso é que ele escreveu depois de ter morrido já. Não falou para Pedro. Não falou na hora. Tanto que aconteceu. Não falou na hora que Jesus entregou o pão molhado para Judas, para mostrar para João a quem ele estava falando, Judas se levantou e Jesus falou assim: o que tem para fazer, faça logo. Já vai logo. Aí Judas se levantou, pegou o dinheiro e foi embora. E os discípulos... Mas esse dinheiro do quê? Era o dinheiro, porque ele era tesoureiro do grupo. Ele era tesoureiro do grupo. Putz, é verdade. Aí o que aconteceu? Os discípulos, os outros 10 discípulos, achou que Judas estava indo ajudar algum pobre. Eles nem sabiam. Só quem entendeu naquele momento quem era o traidor foi o João. Foi o João. Porque Jesus revelou diretamente. Era o mais íntimo de Jesus. Por que eu entrei nesse assunto? A intimidade. Deus ele trabalha com intimidade. Quanto mais íntimo você é de Deus, mais revelação vai ter sobre ele. Entendeu? Nossa, isso aí eu vou ter que anotar, né? Sim. Quanto mais íntimo você é de Deus, mais você tem revelação sobre ele. Bacana, hein? Deus sempre trabalhou com intimidade, né? É igual Davi, né? Porque que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo fazendo toda aquela patifaria que Davi fazia. Putz, é Davi. Entendeu? E era intimidade. Porque Davi, apesar de todo o seu defeito, ele era um cara que reconhecia a sua fraqueza, seu defeito moral, que ele necessitava de Deus, do Criador. Quanto mais íntimo de Deus, ou de Jesus, pode colocar, maior o nosso grau de revelação. Continuando, já aproveitando que eu vi que você fez aí uma adenda aí sobre íntimo de Deus, de Jesus, normalmente nas nossas orações, quando a gente está conversando, quando a gente está pedindo uma sabedoria, está precisando de uma força, o ideal é falar com Jesus ou com Deus? O ideal é sempre você se dirigir a Deus. De Deus. A Deus. Confiando-se nos méritos de Jesus. Por isso que Jesus falou: tudo o que pedires em meu nome. Então você tem que sempre estar conversando com Deus, mas nos méritos de Jesus, porque você não tem mérito nenhum. Nem eu, nem você temos mérito nenhum. Imagine nós, olha os seus defeitos, olha os seus mínimos defeitos que você tem, seus erros, seus pensamentos ruins, às vezes sua má inclinação. Você acha que nós somos dignos de se ajoelhar na frente de um ser supremo de pura luz, de bondade e pureza? Não somos dignos. Não somos. Não somos nada dignos. Minha irmã chegou nessa tese também, você acredita? Conquistou um negócio top lá na faculdade. E ela tava falando isso aí, caramba, Deus é... Aí, ó, é só ler ali, ó. Vamos ver o que tá escrito ali. Que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Aí é uma... Você sabia que essa letra não era sua, não? Não tem que... Já sabia aí, mas eu falei, já olhou, não é possível. Isso aí não é meu, né? Não tem como, cara. Deixa eu ver.
Não é que tá aí não, mas aí ela tava falando, caramba, mas eu não sei, não sei o que eu fiz, eu não mereço isso aí, não sei o quê. Não merece. Sabe o que significa? Na hora que você falou isso sabe o aí. que significa graça? A graça? Perdoar, né? Graça, aceitar. Graça é um dom imerecido. Graça é um dom imerecível? Imerecido. Então o que é graça? Graça é algo que você recebeu sem ter merecido. Graça no grego, a palavra graça no grego, ela significa algo que você recebe sem ter mérito pelaquilo. Ah, que legal. Entendeu? Então a graça, quando fala salvação é pela graça, está dizendo que você está sendo salvo não pelo seu mérito. Exato. Você está sendo salvo pelos méritos de Jesus, porque você não tem mérito nenhum. Você não merece ser salvo. Toda a humanidade, se não fosse Jesus, então a recusa que os judeus fizeram de Jesus foi maravilhoso para a humanidade. E Deus permitiu. Lá em Romanos fala que o próprio Deus endureceu o coração dos judeus para que eles não aceitassem. Deus endureceu o coração de Israel para que Israel não aceitasse naquele momento. Porque desta forma abria oportunidade para quem? Para o mundo todo. Para o mundo todo, para os gentios. Então Jesus é o elo que liga a humanidade a Deus. Jesus é o elo. Esse papel ele era para ser dos judeus. Quando Deus fundou a nação de Israel, falou assim: vós sereis nação santa de sacerdotes. O que ele quis dizer com isso? É através de vocês é nação de sacerdote, é através de vocês que vai ter a ligação da humanidade com Deus. E ele cumpriu isso em Jesus, que através de Jesus, que era um judeu, houve a ligação entre Deus e a humanidade. Certo? Olha que interessante, a gente deu essa volta toda, mas foi até bom. Porque aí entra o papel da igreja. Boa, voltamos para a igreja. Voltamos para a igreja. Aí entra o papel da igreja, porque a igreja tem esse papel de religar a humanidade a Cristo, que religa a Deus. Então a igreja, a palavra igreja, ou eclésia, eclesia, significa união, junção, eclesia, comunidade. Então a junção entre uma Deus junção de pessoas. E a nação. Na verdade é uma junção de pessoas. A igreja é uma junção de pessoas, num único propósito, que reconhece que Jesus é o Filho de Deus e Salvador dessa terra. Amém. Certo? Glória a Deus. Aí continuando, verso, que eu falei, né? Verso 3. Jesus ficou 40 dias com eles, né? Com os 11, né? Falando das coisas relacionadas ao reino de Deus e comendo com eles, e deu-lhes ordem. Olha a ordem que ele deu para esses discípulos. Não se afastem de Jerusalém. Não se afastem de Jerusalém. Esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, que é o Batista, né? Na verdade batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vocês os 12. Os 12. Então, Jesus aqui falou 40 dias lá em... Os 11, né? Porque, porque essa aqui Jesus já tinha ressuscitado e passou 40 dias com os discípulos, então era 11, né? Era 11. Então imagina, Jesus não tinha idade. Então podemos concluir que, de fato, Judas não foi pro céu, não foi salvo. Infelizmente não foi salvo. Só cabe a Deus fazer esse julgamento, mas por meio dessa leitura aqui a gente já não por meio dessa leitura. No próprio livro de Atos, o apóstolo Pedro fala que ele não foi salvo. Faz sentido. Entendeu? A gente vai chegar lá a qualquer momento desse. Mas assim, onde eu estava, onde eu parei? Pronto. Isso. João batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então ele falou assim, fique em Jerusalém. Por quê? Logo após, alguns tempos depois, iria acontecer uma festa chamada de Pentecostes. Para você entender o que significa festa de Pentecostes, tem que voltar lá no Antigo Testamento. Isso aí é comum. Entendeu? Pentecostes acontecia a cada 50 anos em Israel. Não, isso não é o ano do jubileu? Não, é outro. Pentecostes. Tá bom? Aí continuando, verso 6, ó.
Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será? Olha a pergunta que os discípulos ainda, mesmo passando 40 dias com Jesus, passaram 3 anos e meio primeiro, né? Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias depois, só que o foco deles ainda estava aqui, na terra. Ainda não conseguia desapegar, porque olha a pergunta que eles fizeram. Então os que estavam reunidos com Jesus perguntou: será este o tempo em que irá restaurar o reino a Israel? Ele estava simplesmente esperando a restauração do reino de Israel. O Judas, tem pessoas que chegam a algumas conclusões, alguns estudiosos chegam à conclusão de que Judas, por mais que ele traiu Jesus, por mais que ele fez uma coisa ruim, a intenção dele não era 100% ruim. É como se Judas falou assim: eu vou entregar Jesus. Porque ele já imaginava que Jesus era todo poderoso, que exatamente, não é surpresa. Ele falou, na última hora, ele vai sair dali, arrebentar aquelas correntes e vai restaurar o reino. E eu vou ganhar um dinheiro com isso também, entendeu? Então, tava perfeito o plano. Perfeito o plano, entendeu? O perfeito plano. Puta, mas porque ele não entendeu o espiritual, que Jesus teria que morrer e ressuscitar. Entendeu? Antes de vir esse famoso reino. Mas olha a resposta que Jesus dá para ele, né? Verso 7. Ó. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo ou a época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A partir do momento que os discípulos receberam o Espírito Santo, que o Espírito Santo veio à terra, porque Jesus foi tirado, e no lugar de Jesus, Deus mandou um Consolador. Espírito Santo. O Espírito Santo. Que convence as pessoas do juízo, do pecado. É ele que te convence. É ele que, quando você faz alguma coisa errada, você se sente culpado. Sem a ação do Espírito Santo, você não tem isso. Você já viu que várias pessoas não tem dó de matar ninguém, não tem... A pessoa não tem ação do Espírito Santo na vida dela. Ela já excluiu o Espírito Santo da vida dela. Então ela não tem essa ação de julgar ela, de convencer ela do pecado, do juízo. Aleluia, graças a Deus. Legal, né? Foi bacana pra caramba. Ó, verso 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. A consciência é o Espírito Santo. Então, pode falar que a consciência pesou, né? Exatamente. A moralidade ali que você está pensando. Né? Exatamente. Verso 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles. E uma nuvem cobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, quando Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para as alturas? Ele vai voltar do mesmo jeito. Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo que vocês o viram subir. Olha bem, arrepiei. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância da cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniu com Pedro, João e Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: olha, estava um grupo de quanto? 120 pessoas. Pedro se levantou naquele momento, tomou a liderança. Se levantou. Ele foi constituído como a liderança da igreja. Pedro, sobre essa verdade. Nesse caso, rapidinho, e o João? João, ele não era uma liderança, embora ele fosse íntimo. Porque uma coisa é você ser íntimo de Deus, ser um cara segundo o coração de Deus. Outra coisa é você ter ímpeto de liderança. O João não tinha esse ímpeto de liderança. Não tinha, normal. Pedro tinha, até por ser mais velho. Pedro já era um cara muito mais velho que todos. Pedro já era de idade, praticamente, vamos dizer assim. Então já tinha mais... Ele tinha que botar aí 50 anos. Já tinha mais repertório. Já era muito mais repertório. Então, Jesus já instituiu ele como líder daquela comunidade. E aí ele levantou no meio dos irmãos, formava um grupo aos demais, tá bom. O que ele falou? Irmãos, irmãos, olha o que ele fala.
Pedro aqui já está inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Meu Deus. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que é o Antigo Testamento que a gente lê, né? Que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas. Lembra? O que ele quer dizer isso aí com Davi? Porque desde Davi, desde os Salmos, foi profetizado que Jesus iria ser traído por 30 moedas de prata. Tá? Então Davi citou isso aí e falou? Citou. Eu estou bem em Davi no Velho Testamento, eu estou bem aí. Lá? Ah não, eu não tô no José do Egito ainda, então não, confundi. Ou não? Foi Davi que teve os sonhos lá, que ele estava no meio, que foi deixado lá no... foi vendido. Aí a mulher lá do rei do Egito. Não, aí é José. É José, eu tô confundindo. Davi é o rei Davi, né? Eu confundi, perdão. Irmãos, é necessário que se cumprisse a Escritura, José. que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Então Judas, ele comprou um terreno com aquele dinheiro e naquele terreno ele se matou. Entendeu? E a morte dele foi tão feia que ele caiu, se rachando no meio, os intestinos caíram tudo para fora. Morreu de forma humilhante. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém. Esse campo era chamado de Alcédama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja que nela habite. E que outro tome o seu encargo. Quer dizer, aonde Judas comprou aquele lá, onde ele morreu, nunca ninguém ia comprar, porque se espalhou a notícia toda que um cara se matou lá e se despedaçou. É uma profecia já se cumpriu do Salmo. Ele citou essa profecia. E a outra... Cadê? E a outra é que tome outro o seu encargo. Quer dizer, outra pessoa vai tomar o lugar de Judas. Né? Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo em que Jesus andou entre nós, começando por batismo de João até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Quer dizer, vinha um outro apóstolo, né? Então puseram dois nomes, né? José, chamado Barsabás, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste, para preencher a vaga do ministério do apostolado que Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Porque tinha que ter 12. Tinha que ter 12. Depois fizeram um sorteio. Caramba. E a sorte caiu sobre Matias, Caramba. que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então Matias se tornou o 12º apóstolo. Ah, porque era Jesus e morreu 2. Porque o Judas e Jesus, né? Não, e Jesus... 12. Jesus Era não, 12. Jesus não era apóstolo, Jesus era o Então por que 10? 10. Ah, 12. Aí se 12. formou, aí se formou 12 de novo. 12 de novo. Ah, tá. Certo? Ah, tá, beleza. Não, eu só pensei porque eu ouvi errado mesmo. Beleza. Aí continuando, aí entra a parte interessante. Eu fiz todo esse contexto para a gente entrar na parte agora que realmente aqui institui a igreja. Entendeu? Ao cumprir-se, capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Uma congregação de mais de 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e admiravam, dizendo: Vejam,
esses homens não é Galileu? O que eles estão dizendo? Esses homens não são analfabetos? Então, como que nós ouvimos cada um em nossa própria língua materna? Olha o primeiro milagre da igreja. Estavam lá os discípulos indoutos, a Galileu, pescadores, não tinha nem instrução direito, não falava bem, não tinha nada. E de repente ele estava falando, recebeu, foi nesse momento que Jesus, lembra que Jesus prometeu? Fique em Jerusalém até que receba o Espírito Santo. Pô, que bacana. Nesse momento eles receberam o Espírito Santo, foi no momento de Pentecostes, receberam o que a gente conhece na linguagem cristã, o batismo do Espírito Santo. Porque tem um batismo nas águas e tem um batismo no Espírito Santo. Então nesse momento eles receberam o batismo do Espírito Santo. E quando eles receberam o batismo do Espírito Santo, cada um ficou falando em língua. E os ouvintes, que eram de diversas nações, ouviam os discípulos falar de Jesus na sua própria língua materna. Olha que loucura. Olha o milagre acontecendo. Aí, continuando. Então as pessoas nessa época já falavam idiomas diferentes? Sim, claro que sim. Claro que sim, né? Sim. Porque foi... Grego, hebraico, aramaico, isso. Aí naquela latim. parte ali. Mas pelo que eu observei lá, Jesus caminhou pouco ali, ele andou bem ao entorno ali de Jerusalém. É que Jesus, ele veio com uma missão. A missão de Jesus principal nunca foi nós. Foi os judeus. Eu vim somente para a casa de Israel. Certo. Ele veio para salvar a povo casa de Israel. O povo de Israel. Ele veio para isso. Entendeu? Mas aí entra aquele negócio que eu te falei. O povo de Israel, a liderança de Israel, recusou. E quando a liderança de Israel recusa, cumpre-se a palavra de Jesus da profecia que ele fala dos convidados da festa de casamento. Da roupa, né? Da roupa. Entendeu? Ele mandou chamar os convidados falaram que não ia. Então ele mandou sair os seus servos, convidar todo mundo, e as pessoas que não tinha nada a ver... Tinha que usar roupa branca. Exatamente. O branco é tipo uma questão de pureza. Isso. Mas enfim, aqui nesse momento a gente começa... Aqui é a fundação real da igreja. Congregação unida, recebendo o Espírito Santo e falando das grandezas de Deus. Neste momento aconteceu isso. A consolidação. A consolidação. Olha aqui, está aqui no verso 14. Novamente Pedro se levanta, né? Então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel, um profeta lá do Antigo Testamento. Joel? Uhum. Joel? Esse nunca foi visto. O profeta Joel, ele profetizou. Olha o que o profeta Joel profetizou lá no Antigo Testamento. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visão, os velhos sonharão, os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvem, fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escute o que eu vou dizer. Amém. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi falava dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele estará à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso,
também a minha própria carne repousará a esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherá de alegria na tua presença. Interessante, né? Pedro se levanta nesse momento, fala para aqueles pessoal, vocês mataram, entregaram os homens maus, que eles entregaram a Roma, né? A Cristo, aquele que é Senhor e Salvador de vocês, aquele a quem o profeta Davi profetizou que não veria corrupção, que o seu corpo não seria corrompido na morte. Então já estava tudo profetizado e os apóstolos veio trazendo isso. E ali, aqui nesse momento já começa a formação da que a gente conhece de igreja, a primeira igreja. E como é que essas igrejas reuniam? Como é que eles se reuniam? Em casas. Às vezes eles iam também às sinagogas, porque as sinagogas da época eram diferentes de hoje. Hoje, por exemplo, a gente não tem acesso à sinagoga, a gente não vai até uma sinagoga. Mais burocrático. Mais burocrático. Naquela época não, qualquer pessoa entrava na sinagoga. Então, quando você entrava na sinagoga, você não sabia que era cristão, que era judeu, que era gentil. Tá todo mundo ali na Quando sinagoga. você fala gentil, é o quê? Gentil é que não pertence à aliança de Israel. Nós somos gentios. Ah, o gentil, mas que acredita em Deus. A gente acredita em Deus hoje por causa de Jesus, que Jesus trouxe a revelação. Mas se não for Jesus, nós seríamos pagãos. Seria pagãos, porque realmente... Nós estaríamos adorando outros ídolos, outros deuses. Talvez nesse momento a gente estaria nem falando de Jesus, estaria falando de qualquer outro Deus qualquer. Entendeu? A gente não teria nem essa sociedade, vamos dizer assim. Tudo faz parte de um plano maior. Tudo faz parte de um plano maior. Então, os gentios é aquele que não pertence à aliança de Israel. Que é os incircuncisos, que ele chama, né? Os incircuncisos. O que não circuncidou, né? Quem não é circuncidado, não pertence à comunidade de Israel, então era considerado gentio. Entendeu? Por exemplo, os romanos, os soldados romanos, era considerado gentio. Eu ia pensar em circuncidar, né? Entendeu? Aí, com a aliança de Jesus, Jesus, quando ele morre, ressuscita, ele estabelece o que nós chamamos de uma nova aliança. Entendeu? E essa nova aliança expande. Deus pega, a gente vai lá em Efésios, quer ver? Olha que interessante. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, assim, ó. Portanto, lembre-se que vocês eram gentios no passado, chamado de incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feito na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados de Deus pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, quem eram dois povos? Judeus e gentios. Só tinha dois povos na terra. Gentios eram os pagãos. Os pagãos e os judeus. De dois povos... De dois povos, ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, trazendo a paz. Então, a partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou, ele abriu o leque. Então, todo mundo pode fazer parte da aliança de Abraão. Amém. Através de Jesus. Você e eu não tínhamos essa possibilidade de fazer parte de Abraão. Talvez nós teríamos se nós circuncidasse, fizesse todos os mandamentos, os 613 mitzvot do judaísmo, entendeu? Seguisse toda aquela estrutura ritualística para conseguir ter acesso a Deus. E mesmo assim não era um acesso direto. Porque Deus só se revelava aos judeus. Não aos judeus, mas os sacerdotes e sumos sacerdotes e profetas. Deus nem se revelava para qualquer um. Através de Jesus, esse muro foi derrubado.
Quando Adão caiu, criou-se um muro. Porque quando Adão pecou e caiu, ele criou um muro de separação entre Deus e a humanidade. Você vê que Deus caminhava com Adão. Na viração do dia, Deus estava ali. Sempre na viração do dia, ele se encontrava com Adão. Quando estava para virar o dia, anoitecendo, ele se encontrava com Adão. Só que quando Adão pecou, ele foi expulso do Éden e criou uma barreira, criou um muro de inimizade. E eram poucos que conseguiam se aproximar de Deus. Através de Jesus, esse muro foi derrubado. Todos conseguem ter acesso a Deus através de Jesus. Aí responde aquela pergunta, né? Eu devo me referir primeiro a Deus ou a Jesus? Tem que me referir a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é Ele que faz a separação, é Ele que tira o véu. Ele que tira o véu, ele que conecta, né? Ele que conecta. Ele é o conector. Não, como diz o apóstolo Paulo, só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não. Entendeu? Não existe santo. Não existe. Por isso que uma das discordâncias do evangelho com a igreja católica é isso. Porque, por exemplo, Maria é uma mediadora. Você viu lá a declaração? Sim. O pessoal deixando claro que... Mas você viu que o povo fizeram logo em seguida? Montaram uma estátua gigante de Maria e não concordaram com o que o Papa falou. Isso não existe, né? Por que acontece? Não adianta o Papa falar. Mas pra você ver que chegou ao ponto do... não adianta. Não adianta falar que não, porque já está entranhado na religião católica isso. Não tem como chegar um padre novo e querer mudar tudo, não vai mudar mais, já está entranhado nisso. Já faz parte da teologia, de que tem vários mediadores. Só que a Bíblia ela fecha bem claro, tá? Só tem um mediador entre Deus e os homens. O Jesus Cristo, ele é o único mediador. Ele é o único que tem possibilidade, porque todos os outros são pecadores e pecaram. O único que veio aqui à terra, andou como homem, não pecou, foi Jesus. O resto, todos pecaram. Como diz Paulo também, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. A não ser graças a Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse elo que une Deus e a humanidade. Então, voltando ao assunto, ali é fundado a igreja que a gente conhece como a igreja apostólica. A igreja do primeiro século, a igreja que era viva, que pregava, que tinha perseguições, a igreja que realmente sofreu, a igreja que mais sofreu perseguição foi a igreja ali do primeiro século. Apostólica. A igreja apostólica. Tanto que todos os apóstolos, praticamente, só João que morreu de velhice. O resto todo morreu por morte, decreto de morte, cortaram o pescoço. Perseguição ferrada. O apóstolo Paulo foi também, dizem que ele foi morto, cortaram o pescoço dele também, alguns estudos falam. Então praticamente todos os apóstolos sofreram uma grande perseguição para que isso chegasse a nós até hoje. O evangelho chegasse até hoje foi graças ao sacrifício desses primeiros. E primeiro diversas versões, né? Na verdade, naquela época tinha o judaísmo, né? O judaísmo interessante. Muito oral, né? O judaísmo tinha questão oral, mas eles também tinham o chamado escribas, né? Tinha uma profissão de escriba na época, copista, né? Então os caras ficavam copiando o dia todo. A profissão dos caras era isso. Então isso fez preservar o texto, porque eles começavam a fazer cópia em vários para diversos lugares e diversos lugares tinha cópias. Cópias e cópias e cópias e cópias. Só do Novo Testamento tem mais de 5.000 cópias diferentes, entendeu? De lugares diferentes daquela região. Preservação, entendeu? O Antigo Testamento também só foi preservado por causa disso. Sempre foi top, não sei. Isso. Quem que instaurou isso aí? Deus. Isso foi top. Deus instituiu lá com Moisés, tem escribas. Lá com Moisés. Esse negócio do escriba vem lá desde o Antigo Testamento, desde a instituição de Israel. Porque já se sabia que o oral é bom, mas ele vai se perdendo ao longo do tempo. Se perde fácil. Ele vai se perdendo, ele pode ir acrescentando coisas, ele pode ser tirado coisas. Por exemplo, os judeus têm a Bíblia oral. Além da Bíblia escrita, eles têm a Bíblia oral. Entendeu? Na Bíblia oral,
tem histórias que é passada de geração em geração e foram escritas recentemente, vamos dizer assim, recentemente, mas antigamente era passada de geração em geração. Até o que a gente conhece aqui, como por exemplo, tu acha que Moisés escreveu lá o Gênesis, a história de Abraão, Isaac e Jacó como? Oral. Oral. Informação oral. Chegava informação. Chegou até eles e depois de sei quantos anos, mais de 500 anos, vou dar aí 400, 500 anos, o povo lá no Egito, escravo, ainda tinha as informações sobre Abraão, sobre Isaac e Jacó, e que dali foi, eles escreveram depois. Depois eles escreveram. O que nós temos aqui é o escrito. Mas eles mantinham tudo isso durante sei quantos séculos aí, milênios, oralmente. Por isso que eu falo, né, a gente hoje somos um bando de sem vergonha, mano. É verdade. Porque a gente tem toda a revelação, coisa que os caras não tinham. Nunca tiveram. Toda a revelação. Os caras não tiveram. Por exemplo, na época mesmo de Jesus, que já era bem avançado já, ninguém tinha acesso a isso aqui. Bíblia. Eram os pergaminhos, rolos, que só quem lia um trecho era o sacerdote lá, o pregador da época, lia para todo mundo ouvir, as pessoas ouviam, não tinha acesso. Ninguém tinha um livro bíblico para estar lendo na sua casa. Seja judeu, ou seja os próprios cristãos depois, ninguém tinha isso. Então nós vivemos uma época muito privilegiada. A gente tem tudo isso impresso de forma acessível, barato. Hoje em dia até digital, né? Coisa que os caras naquela época não tinha isso, mas era fé pura, mano. Fé pura, né? Mas aí, enfim, resumindo é isso. A igreja de Jesus Cristo ali foi fundada, assim, vou botar literalmente, né? Após a morte e ressurreição de Jesus. Começou ali com os 12, ele já ensinando sobre o reino de Deus aos 12. Depois os 12 se reuniram em outro lugar, começaram a pregar para outros. A gente vai ver que ao longo do tempo, ao longo da Bíblia, você vê que tinha 120, né, que a gente leu, né? Depois de Atos 2, já não tinha mais 120, tinha mais de 3.000. Aquela pregação de Pedro, essa pregação de Pedro em Atos 2, ó, olha quantos convertidos teve. Pregação de Pedro, como que isso? 3.000 batizados. 3.000 batizados. Olha que foda. Nenhuma pregação só, nenhum dia, Pedro batizou 3.000 pessoas. Então estava muito forte. Imagina aquele ali no Império Romano crescendo. E, tipo, o cristianismo surgindo naquela época, não vou comparar que é a mesma coisa, mas é como se fosse, por exemplo, muitas aspas, muitas aspas, o nazismo aqui para nós. Não, entendi. Proibido. É porque não teve jeito, não. Mas é proibido. É proibido, você não pode nem falar. Esse cara é um doido mesmo. Você não pode nem falar. Mas eu entendi no quesito de... Você entendeu? Sim. Por isso que eu botei muitas aspas, né? Porque assim, não podia nem se falar. De tão... Tipo, era um negócio que hoje não pode publicamente falar nazismo. É errado. Naquela época também você não podia falar publicamente que você era cristão. Não podia, né? Não podia. Acho que só teve. Eu digo em criação de um novo. Vamos dizer assim, de um novo sistema, de um novo estilo de vida. Essa analogia que você fez, essa comparação. Óbvio que com muitas aspas, né? Mas só que quando a diferença é que desde o princípio os cristãos já eram proibidos exaltar Deus. Sim, é proibido. Não exaltar Deus, mas pregar Jesus. Pregar Jesus, né? Não era só Deus, porque os judeus tinham liberdade, né, de falar de Deus. Mas os cristãos não tinham liberdade de falar de Jesus. E ele não tinha liberdade tanto da parte dos judeus quanto dos romanos. Ele foi rejeitado. E os caras padeceram perseguição. A igreja teve muito sangue, muito choro, muita lágrima. Foi rejeitado muito, mano. Tipo assim, foi a vida toda rejeitado. Só que olha como é interessante, né? Quanto mais eles reprimiam, quanto mais eles matavam, chegou na época de Nero, que eles matavam, queimavam, quanto mais brotavam. Dizem, tem até um texto que fala assim que o sangue dos cristãos parecia semente. Porque quanto mais jorrava sangue de cristão, mais brotava cristão. E isso chegou a um ponto que eu falei, chega aquela época lá de Constantino, que ele vê que praticamente todo o império está tomado pelo cristianismo, o que ele faz?
Vai ter que unir tudo. Vamos ter que unir tudo. Vamos ter feroz, não tem jeito. Porque é uma fé inabalável, né? Inabalável. É inabalável, é um estilo de vida. E outra, é uma fé. Porque assim, uma coisa é você falar assim, Jesus ressuscitou. E ficar pregando isso. Os caras tinham certeza que Jesus morreu e ressuscitou. Tava muito recente ainda, Muito né? recente. Nossa senhora. Certeza. Aí não tem como. Porque a certeza é tão grande, mano, que os caras morreram por isso, velho. Porque se fosse uma mentira, ninguém ia perder pescoço, ser crucificado. À toa, assim. De uma mentira. Ninguém, a gente é ser humano, ninguém cara. é ser humano. Todo mundo, a gente é ser Psicológico humano, na não tem hora como, ia cara. abalar. Ninguém ia ser jogado num caldeirão de óleo quente, como foi o apóstolo João, por causa de uma fé louca. Porque a ressurreição era loucura. Paulo fala, né? Tanto quando Paulo foi pregar para os caras a ressurreição, os caras, você tá delirando, velho. A ressurreição era das teses mais loucas que existia na época. Hoje tudo bem, tá bem acostumado a gente falar de ressurreição e ninguém se espanta muito, né? Mas naquela época falar de ressurreição é uma das coisas mais loucas. Imagina num mundo que era platônico, que achava que que acha que a carne é a prisão da alma, que a carne é algo ruim, o mundo material é algo ruim. E você falar que uma pessoa morreu e voltou de novo à carne. Sendo que na cultura grega, romana, a morte é uma libertação. Isso, a morte é uma libertação. Entendeu? Sempre foi. Sempre foi. Qualquer E religião. os caras falando, não. A morte é um estágio, você vai voltar de novo à vida, vai ressuscitar de novo. Então era uma loucura, escândalo. Diz que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, o apóstolo Paulo falava. Escândalo para os judeus e loucura, Para os gentios. Então era uma fé que não era palatável. Não era uma fé, tipo assim, gostosa de ouvir e de pregar, principalmente de pregar. Não era uma fé que os caras pregavam só porque quer ser louco, quer ser o diferente. É porque acreditava mesmo naquilo ali, mano. Teve algo que tocou naqueles caras. Tocou muito ali, que não tem jeito. Mano, morreu por isso. O próprio Pedro que negou Jesus, pô, foi o cara que morreu de cabeça para baixo, crucificado por ele. Não quis nem ser crucificado. Ele foi crucificado e não quis nem ser crucificado normal. Ele falou, não sou digno, tem que ser de cabeça para baixo. Não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor. Igual. Entendeu? Pode me botar de cabeça para baixo. O apóstolo Tiago perdeu a cabeça. Então, tipo, é uma fé que ninguém entendia lá na época e hoje também ninguém se entende, né? Porque era uma fé real. Hoje a gente... Meu amigo, eu acho que nós não aguentava nem um terço do que aqueles caras aguentou. Por mais que a gente tenha fé, a gente pode até falar assim na hora do ego, não, eu morro por Deus, não nego minha fé. Mas na hora que Mas, o cara, negócio na hora aperta dessa mesmo. aperta, mas tem que ter uma fé muito real, inabalável, concreta, de que aquilo ali é real pra você não abandonar, cara. Senão você abandona. Abandona. Se você não tiver uma fé real, abandona. É por isso que muitos vão abandonar. A Bíblia diz que muitos vão abandonar. Então, mas caramba, legal, hein? Essa conversa aqui foi bacana, hein? Porque isso também levantou esse ponto. Tudo bem, a gente podia não aguentar aquela pressão, né? Mas um fato, assim, a diferença é muito grande, assim, é o tempo, né? O tempo daquela época. Como assim? O tempo, assim, de que Jesus ressuscitou, tava muito mais vivido. Quem acreditou mesmo, quem tocou, quem foi tocado, mano. Sim. Mas muita gente que recebeu... Ali realmente dava pra entender que os caras estavam ferozes mesmo. Mas, por exemplo, o que você me diz desses 3 mil que foram batizados que não viram isso? O que eu falo sobre esses 3 mil... Que não viram isso, mas acreditam. acreditaram. Esses aí já se enquadra mais ou menos onde a gente é. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que convenceu ele. Eles não foram testemunha ocular igual nós. Só que se a gente tiver aberto, o Espírito Santo ele vai revelando, vai abrindo coisas. Eu digo por mim mesmo, cara. Eu tinha muitas coisas que eu... Até hoje tem muitas coisas que eu tô pensando. Tô no meu dia a dia normal. O cristão, rapidão, mas o cristão ele é incansável mesmo. É incansável. Ele é incansável, cara. O cara, porque eu fico chegando nessa analogia, você já vai continuar aí, rapidão. Mas porque eu sempre chego nessas reflexões. É porque o cristão não tá. Tudo bem, ele vive o propósito que ele tem aqui na terra, mas só que ele sabe que tá além. Tá além. Tá além, ele sabe qualquer sofrimento ali, que tá sofrendo ali. Tá seu celular aí? Não tô, mano. Tá não. Eu vou, eu pego.
Pega lá rapidinho. Ele sabe que tudo que tá passando ali, qualquer momento de dificuldade, de alegria, de realização, cara, vai passar. Eu quero procurar um E texto o que vai ficar vai ser a glória eterna sobre mesmo. o que o apóstolo Paulo fala. Então, que se lasque, cara. Que se lasque que tiver que ser passado aqui, não. Porque o cara tá convicto, o cara sabe que aqui é só uma parte mesmo. Vai viver só 100 anos aí, 110 anos no máximo, né? Exatamente. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Entrando naquele assunto aí que a gente falou, né? Do algo além, né? Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem os que correm... Olha o que ele fala, ele vai dar uma comparação com o esporte, vai ser da hora. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Né? Corrida no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio. Corra de tal maneira que ganhe o prêmio. Então eu conselho, corra de tal maneira que você ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível. O atleta, ele domina tudo para alcançar o quê? Uma coroa que é corruptível, que vai ser destruída, que vai passar. E alguém vai... Exatamente. Alguém vai passar esse recorde. Aí é o que ele fala. Nós, porém, a incorruptível. Então, enquanto ele está fazendo uma comparação da época, né? O atleta, ele corre por uma coroa corruptível, mas nós estamos correndo por uma coroa incorruptível. É, não tem jeito. Continuando. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpe no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então ele fala assim, eu tenho meta. Eu prego o evangelho com a meta, com um alvo. Porque senão, se eu perder esse alvo, eu vou ter pregado, mas no final eu vou ter me perdido. Na verdade é. Olha que é a glória eterna. É a glória eterna. Mas você vê assim que ele fala que nós aqui, o cristão, né, o servo de Cristo, estamos atrás de uma coroa que é incorruptível. Que é uma coroa, tipo... Não é passageira. Não é passageira. Não vale, às vezes, a pena você perder essa coroa por uma coisa tão banal daqui da Terra, que vai acabar rápido, como você mesmo falou. Dentro de 80, 100, 120 anos no máximo. Eu, no caso, né, 120 anos. Eu sou 110, eu sou 105. Meus 120 anos aí, não, é nada comparado à eternidade, né? Isso aí, Jackson. Esse é muito top. Alguma dúvida? Não. Alguma coisa a acrescentar? Bacana. Não, o que eu queria acreditar foi isso aí mesmo. O cristão é feroz, ele é incansável mesmo. Incansável, né, cara? O cara é incansável, cara. Então a igreja, mano, a gente, voltando naquele tema lá, pra gente encerrar, né? A igreja é o corpo de Cristo, é a comunidade de Cristo, reunida numa filosofia forte, numa rocha da verdade, que é Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa é a rocha verdadeira. Cristo é o Filho do Deus vivo. É a única verdade. A igreja verdade. É a junção? Não. Junção de pessoas, pode colocar, junção de pessoas em torno de uma verdade. Em torno De uma verdade. de uma verdade. De que Jesus é o Filho de Deus, nosso Salvador. Em que Jesus é o Filho de Deus. E nosso Salvador.